Queridos, convido a amada igreja a abrirem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 15. Capítulo 15, e nós ouviremos a leitura do verso 14 até o 24. Eu coloquei a referência toda, mas nós faremos a leitura do 14 até o 24. Hoje nós continuaremos a série Recomeços, seguindo os passos para esse recomeço. Nós já falamos diversos desses passos, e hoje nós conversaremos, nós ouviremos o que a palavra tem a nos ensinar a respeito deste importante passo da nossa caminhada cristã, que é a confissão, o confessar. E para este momento, então, eu convido para que façamos a leitura da parábola do filho pródigo, dos versos 14 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E o filho, ele, começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para a casa do seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam ele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos festejar, comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Até aqui, queridos. Esta é uma parte da grande narrativa a respeito da parábola que Jesus contou a todas aquelas pessoas que o seguiam, aos fariseus, aos escribas, que a todo momento queria provar o conhecimento, o ministério e as palavras de Jesus. E foi neste momento então que ele contou uma das mais lindas palavras de vida para a nossa existência. Esta parábola conta a história de um pai bondoso e 2 filhos pródigos, e 2 filhos perdidos. Na verdade, às vezes até nós trabalhando com as crianças, damos ênfase na história do filho pródigo,
Mas a verdade é que esta é uma narrativa do pai bondoso e 2 filhos que precisam, que carecem da graça e da misericórdia do pai. E nesta narrativa diz que o mais moço pediu a sua parte na herança, porque ele queria seguir a sua vida, porque ele queria trilhar o seu caminho, porque ele tinha convicção de que ali onde ele estava não era o lugar dele. Ele queria mais. Este jovem queria desbravar a vida, os caminhos. E nesta intenção do seu coração, ele recorre ao seu pai, para que este possa dar então o seu valor, para que ele saia dali e não haja mais nenhuma ligação que o prenda ali. Ele pede então toda a sua parte, a que lhe pertencia, e vai desbravar, e vai realizar os seus sonhos, e vai seguir os seus próprios caminhos. Este pai então concede, e talvez uma das minhas primeiras perguntas de um pai, e olha que eu nem sou mãe ainda, mas eu fico me perguntando, que pai bondoso, porque, vamos, né? Você faria isso? Que pai bondoso, chega a ser bondoso num nível que é até incompreensível para nós. Eu já, como se fosse meu pai aqui, já dava umas boas palmadas. Mas este pai bondoso dá a ele a chance dele provar dos seus próprios sonhos, dos anseios do seu coração, mesmo que ele soubesse que eram sonhos corrompidos, que eram sonhos altos demais, que eram sonhos que não valeriam a pena. Mas como um pai bondoso que é, ele reconhece que aquele filho precisava aprender uma lição. E então este pai bondoso concede e dá a sua parte, divide entre os 2 irmãos, e este então sai. O outro fica. O outro filho ficou, e certamente um pouco com dor no cotovelo, como é natural, né, da relação de irmãos, quando um tem uns privilégios e o outro não, principalmente se for o mais novo desbravando e o mais velho ali não podendo ter essa mesma oportunidade. Imagino que ele ficou, mas a verdade é que ele também queria ir. Mas este ficou ali com o pai trabalhando. E queridos, é nesse cenário que nós podemos aprender, assim como os 2 filhos aprenderam coisas valiosas. E assim como todos aqueles que ouviram essa história de Jesus aprenderam, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de 3 coisas que nós precisamos, que faz parte da confissão. Porque nessa jornada deste filho mais moço, aconteceram algumas coisas. E com elas, este filho mais moço aprendeu uma valiosa lição. E que também nesta noite, eu e você, teremos o privilégio de rememorar, de meditar, de aprender também. E a primeira delas, queridos, é que o filho, o jovem, ele reconheceu os seus erros. Ele reconheceu que os seus sonhos não valeram a pena. Ele reconheceu que os seus caminhos não eram caminhos do Senhor. Ele reconheceu
burrada que ele fez. Porque diz a palavra de Deus que ele caiu em si. Queridos, quantas vezes eu e você precisamos, assim como este jovem, também cair em si? Eu vi uma frase no Facebook que diz: cair em si é o melhor tombo da vida. Este jovem aprendeu isso. Cair em si, reconhecer os nossos erros, é o melhor tombo que nós levamos. E isso, queridos, deveria acontecer todos os dias. Eu imagino que a gente deveria viver tropeçando nesta condição de cair em si e perceber o que estamos fazendo. A confissão, queridos, parte disso. Confessar exige que eu e você reconheça os nossos erros. Queridos, na confissão, o cristão, o filho de Deus, ele se descobre como pecador. E nesta dinâmica de se reconhecer, de se descobrir como pecador, ele é movido em direção a Cristo, a cruz de Cristo. Não há outro movimento, não há outro caminho que esse reconhecimento dos seus erros te leva. Ele te leva para a cruz de Cristo. Quando ele nos leva para outro caminho, é o caminho da culpa, é o caminho do remorso, é o caminho do coração aflito, do coração abatido. E isso, queridos, não faz parte do movimento em direção a Cristo. Não faz parte porque em muitos momentos, este caminho da culpa, do remorso, ele só nos leva a uma vitimização, a um retrocesso, que não nos leva em direção à graça redentora de Jesus. Ela nos bloqueia. E aí, em vez de nós reconhecermos os nossos erros, nós usamos da vitimização, da justificação, como nós falamos de manhã na escola dominical. Nós usamos das barreiras para sustentar os nossos erros, para justificar o nosso deslize, as nossas faltas, as nossas atitudes, as nossas falas que saíram sem passar pelo filtro da nossa consciência, filtro do amor, da misericórdia. Por isso, queridos, a confissão, ela faz parte da nossa caminhada, ela faz parte da nossa oração diária. Ela deve fazer parte da nossa oração diária, porque cair em si é cair prostrado diante da grandeza de Deus. Cair em si é se olhar no espelho e reconhecer que as nossas falhas, muitas das vezes, são porque nós não estamos enxergando, nós não estamos colocando como prioridade de vida o centro da vontade de Deus. E esse é o processo no Antigo Testamento, na palavra de Deus, desde o Antigo até o Novo Testamento, nos Salmos, nós veremos que a confissão, queridos, faz parte da dinâmica da vida que Deus espera de nós. O prostrar-se perante o Senhor com o coração contrito é uma das marcas da vida de um filho e de uma filha de Deus.
Porque quando nós reconhecemos os nossos erros, automaticamente nós vivemos a chamada de Cristo Jesus, que enquanto caminhava, chamava as pessoas para o arrependimento, para a conversão diária, para a mudança de caminho, para a mudança de vida, para a restauração. Por isso, a contrição nada mais é do que, queridos, a necessidade de Jesus. A necessidade de se perceber falho diante do amor de Deus. Por isso que na confissão, esse reconhecimento, essa contrição, ela é uma disposição do nosso coração diante da presença do nosso majestoso Salvador. Reconhecer os nossos erros é necessário. Cair em si é necessário. E louvado seja o nome do Senhor por este momento precioso, aonde dia após dia nós reconhecemos. Nós olhamos para as nossas atitudes e reconhecemos que falhamos. Reconhecemos no agir com os nossos filhos, com os nossos companheiros. Reconhecemos os nossos erros publicamente perante as pessoas do nosso trabalho, dos companheiros de ministérios, os nossos vizinhos, na nossa casa. Queridos, é necessário reconhecer os erros. Lutero, ele falava que a contrição, esse momento de cair em si, ele é um terror. Ele é um terror, mas é um terror necessário, porque ele complementa dizendo que é justamente nesse momento de reconhecimento que nós reconhecemos a necessidade da mortificação da nossa carne, das nossas limitações, do nosso eu, para que o Espírito Santo possa reinar sobre as nossas vidas. É nesse momento, queridos, de dor, porque reconhecer dói. Reconhecer dói, porque quebra o nosso eu. Mas é neste momento que nós somos vivificados por meio da fé em Cristo Jesus. É este momento precioso, queridos. Por isso, além de reconhecer, a confissão nos possibilita também libertar-se do medo. A confissão que esse jovem fez, na hora que ele cai em si, ele diz para ele mesmo o quanto ele viu, ele percebeu o quanto ele tinha na casa do seu pai, o quanto era farto a casa do seu pai. E então ele vai relembrando tudo que ele vivia na casa do seu pai e vai se apropriando daquilo, ganhando coragem para chegar, para se levantar, para sair dali e libertar-se daquele momento onde ele já não tinha mais nada, a não ser a necessidade de voltar para o centro da vontade do seu pai. Porque, queridos, apesar do pai bondoso deixar o seu filho partir, não era a vontade de Deus, mas era a permissão de Deus para que aquele filho pudesse reconhecer que o caminho que ele estava escolhendo não era o apropriado. E quando ele cai em si e reconhece isso, ele começa então a dizer para ele mesmo, a se encorajar, a bolar um texto
a bolar uma justificativa, uma desculpa para chegar ao seu pai. E ele então, arrumando-se, foi para o seu pai. Queridos, libertar-se do medo para a confissão é necessário, porque nós vimos que ela dói. E a dor, primeiro momento que a gente sente dor, a gente se retrai, a gente paralisa. Mas neste momento, nós somos desafiados para lançar mão do medo, porque a confissão é justamente esse momento aonde nós, como a Naná falou, nos tornamos vulneráveis. Mas é quando nós nos tornamos vulneráveis que a força de Deus se manifesta. Esse encorajamento de libertar-se do medo é para nós uma das maiores verdades que nós temos, porque ao contrário das pessoas que muitas vezes confessam por medo do castigo e confessam naquele esquema quase que uma doutrina ali, seguindo por medo, por temor, que se não... E essa era a grande angústia de Lutero, que ele tinha que confessar os minuciosos pecados, e às vezes ele esquecia, e ele voltava a confessar para o padre, e aí no meio do caminho, na volta para o seu quarto, ele lembrava de mais um, e angustiado corria de novo, e esse caminho ele fazia muitas vezes, porque muitas das vezes nós imaginamos que a confissão ela é essa penitência, mas a confissão, queridos, ela precisa ser o movimento do nosso coração, justamente porque ela é esse ato de coragem. É esse ato de coragem. Porque nós reconhecemos que a ira de Deus, ela foi brandada por Cristo Jesus na cruz. Não há mais medo habitando o nosso coração. Porque na cruz de Cristo nós encontramos a esperança necessária para lançarmos fora tudo que nos impossibilita de nos reconciliarmos com Deus e com o próximo. Libertar-se do medo é necessário, porque muitas das vezes nós não pedimos perdão ou nós não perdoamos, porque o medo faz o tormento das nossas almas. Nós ficamos com medo das consequências e, querendo ou não, é inevitável que as consequências após a confissão irá acontecer. Mas a esperança em Cristo é que esse passo é necessário, porque após Ele, é o Espírito Santo quem comanda. Após esse passo de fé, nós precisamos nos render ao Senhor, porque é Ele quem completará a obra. O passo que cabe a nós, só cabe a nós. E este é o grande dilema que vivemos. Confessar não é fácil. Ouvir as confissões também não é fácil. Mas é necessário, queridos. Por muito tempo a igreja ela quase que perdeu esta essência. Principalmente a igreja de tradição reformada, ela perdeu por achar isso uma prática católica. Mas na verdade isso é uma prática bíblica. Isso é o movimento do nosso coração para com o nosso Criador. Ela é a libertação do medo que nos aprisiona.
por isso que ela é um dos desafios necessários para a igreja de Cristo continuar a sua missão. Ela é a grande chave para que eu e você possamos reconhecer quem somos diante da grandeza e libertar do nosso medo de falar e libertar-se do medo de pedir perdão, de reconhecer, de ir até o outro e de deixar o outro vir até nós. É necessário libertar-se desse medo. E um terceiro movimento da confissão que nos encoraja a libertar-se do medo é porque é um movimento que vai em direção do desfrutar da misericórdia do Pai. Aquele filho se encorajou. Aquele filho certamente foi movido, os seus pés, o seu corpo foi movido pelo Espírito Santo para retornar ao caminho de casa. E com muitos medos na sua cabeça, pensando em fórmulas de entrar ali naquela casa, mas não mais como filho, como servo, como um dos seus trabalhadores. Mas ele se lança ao caminho de volta. E nesse se lançar, ele encontra o pai correndo de braços abertos para o receber. É dessa forma, queridos, que nos encontramos quando retornamos ao caminho. Quando deixamos não mais que as nossas limitações nos impeçam de corrigir, teremos consequências. Certamente esse filho teve a consequência. Aquela herança, aqueles bens que ele tinha, provavelmente ele acabou com tudo. E a outra parte que o seu pai tinha era do outro filho. Certamente ele não teria de volta o valor financeiro que ele gastou. Mas ele tinha o amor do pai. Mas ele tinha a presença do Pai para recomeçar a sua história. É disso que precisamos, queridos. Para recomeçar a nossa história, nós precisamos aprender a desfrutar da misericórdia do Pai. Porque ele foi planejado o quê? Ser servo. Mas ele foi acolhido para ser filho novamente. E filho amado. É muito difícil, queridos, reconhecermos a graça de Deus. Não é uma tarefa fácil. Quantos e quantos e quantos eu vejo que a graça é incompreensível, que a culpa ainda impera o coração, que o remorso ainda impera, sendo uma trave nos olhos para viver sob a graça de Deus, porque ela não é fácil, ela não é entendível para o nosso coração. Mas é quando nós olhamos e contemplamos essa misericórdia, nós percebemos que essa misericórdia é o que nós carecemos dia após dia. Porque a misericórdia de Deus, ela não condena. A misericórdia, ela revitaliza. A misericórdia de Deus nos conduz à vida. A misericórdia de Deus, ela trata as feridas. Ela tratou a do filho mais novo e ela também tratou o filho mais velho que se indignou com a volta do filho, que se indignou com a volta do irmão, né? Que se revoltou com a atitude do bondoso pai. E queridos, eu e você, nós somos os dois filhos, que ora quer desbravar e seguir os nossos sonhos, os nossos próprios desejos. E que ora também, ao ver o outro, ao ver o próximo, recebendo a graça e a misericórdia de Deus, também agimos com rancor. Porque queremos agir com a nossa justiça.
Mas a misericórdia desse bondoso Pai nos ensina qual é a verdade do reino de Deus. E essa parábola foi dita justamente para nutrir no coração daqueles que seguiam a Jesus quais eram as verdades do reino. E uma das principais verdades do reino de Deus é que a misericórdia de Deus não é a nossa misericórdia. Que a justiça de Deus não é a nossa justiça. De que a bondade do Pai não é a bondade dos filhos. Mas a palavra está aí para sustentar a nossa fé e para ser o padrão, ser o norte para vivermos. Por isso, nessa misericórdia do Pai, queridos, eu e você como igreja também aprendemos a viver com misericórdia. Desfrutar da misericórdia do Pai é tê-la como o filtro, como a condução, como um valor precioso para minha e para a sua ação diária. Em 2 Coríntios 1:3, Paulo diz que Deus é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. E essa misericórdia, ela funda-se no amor. Ela é muito mais forte do que o pecado. Ele é muito mais forte que a morte. A misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. A reconciliação de Deus, ela se renova a cada manhã. Porque os braços de Deus, do bondoso Pai, continuam abertos. A pergunta, quando eu me debrucei neste texto, é: Juliette, à vista da atitude do Pai, como tem sido a sua vida? Como tem sido a minha vida? Tem testemunhado essa misericórdia do Pai? Porque Jesus, o Filho, é o rosto da misericórdia do Pai. E nós somos herdeiros. Nós somos também os cristãos, os imitadores de Cristo. E a pergunta que fica para nós como igreja é: nós temos testemunhado da misericórdia de Deus? Nós temos buscado essa confissão como um realinhamento da nossa direção enquanto homem, enquanto mulher, enquanto jovens, enquanto esposo, esposa, enquanto ministros, enquanto cristãos? Temos. Nós precisamos, queridos. Nós precisamos voltar e testemunhar dessa misericórdia de Deus. Porque elas são infinitas. Elas são infinitas para nós. E precisam ser infinitas também nas nossas ações. Porque nós testemunhamos um Deus vivo e real. Um Deus de graça. Um Deus de amor. Um Deus que está pronto a nos perdoar. E essa também deve mover o nosso coração. Para que o caráter de Jesus também seja o nosso caráter. Essa é a nossa busca. Nós jamais seremos perfeitos, mas essa é a nossa busca. Por isso que a confissão ela é necessária para que eu e você possamos recomeçar. Porque é nesse desfrutar da misericórdia do Pai, desfrutar da graça do Pai, é que nós conseguiremos recomeçar os nossos relacionamentos, recomeçar os nossos sonhos, recomeçar a realinhar os nossos planos. Que a misericórdia de Deus, ela seja o fio condutor das nossas ações, dos nossos planos para 2020. Que ela seja o fio condutor para os teus sonhos, para os teus projetos.
Que ela seja o fio condutor desta igreja. Que as misericórdias do Pai, que o desfrute da misericórdia, a começar na minha vida, seja algo visível para todos que estão comigo, que caminham comigo, que caminham com vocês. Porque assim nós testemunharemos da graça redentora do nosso Senhor Jesus. Amém?